Depois de uma série de vídeos aqui falando sobre neurodiversidade, estou chegando no final dessa jornada para poder falar um pouco para vocês como é que esse tema se insere na discussão brasileira. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, mestre em comunicação pela Universidade Federal de Goiás e estou feliz, antes de tudo, por poder cumprir finalmente essa promessa que eu fiz, mesmo no final do canal do Introvertendo, mesmo sem um cenário, mesmo sem o contexto ideal, porque é aquela coisa, ou era não fazer, ou era fazer de alguma forma, e eu acho que era importante cumprir essa promessa, porque eu realmente não gosto de ficar devendo nada para as pessoas. Eu gosto muito de falar sobre neurodiversidade, então se você quiser saber outras questões, você pode até me acompanhar nas redes sociais, mas sem delongas, antes de falar exatamente sobre essa questão da neurodiversidade no Brasil, quero mostrar para vocês um negócio muito legal, esse quadro aqui, ó, relacionado ao Introvertendo. Introvertendo é um podcast sobre autismo, que é o que de fato sustenta esse canal aqui. E o Introvertendo está acabando, né? Se você está conhecendo agora, o Introvertendo é um podcast sobre autismo com lançamentos semanais. E aí a gente fez um evento na cidade de Goiânia no mês de agosto. E o meu irmão, ele fez isso aqui e me mostrou de surpresa. Ele fez uma ilustração relacionada ao podcast, achei muito bonito, queria trazer aqui também em vídeo. E isso aqui a gente levou lá pro evento. Enfim, né? O episódio já saiu, já está aí para vocês, então vocês podem até assistir o episódio Flexibilidade e Pensamento Rígido gravado no Encontro de Autistas Adultos de Goiânia, que a gente inclusive mostrou essa belezura aqui. Então vamos lá, galera, vamos falar sobre neurodiversidade no Brasil. Como eu já disse em outros vídeos, o termo neurodiversidade e a discussão sobre neurodiversidade surgem na segunda metade da década de 1990, mais especificamente. E obviamente, esse tema chega aqui no Brasil um pouco mais tarde. E aqui eu preciso fazer um parêntese. Quando a gente fala sobre a história do autismo no Brasil, várias questões referentes, né, ao diagnóstico, à história do desenvolvimento de uma comunidade do autismo, também se dá de forma mais tardia. Então vamos fazer aqui um apanhado muito rápido, tá? O autismo, primeiro, ele chega no Brasil a partir de reportagens, de matérias traduzidas de agências internacionais. Nós temos as primeiras comunidades e instituições que visavam atender, principalmente, né, no contexto da saúde mental. E na década de 1990 a gente começa a ter os primeiros congressos de autismo, mas geralmente circunscritos mais dentro do campo científico. A formação de uma comunidade do autismo, de ativismo, se dá de fato na década de 1980. A gente tem um grande marco que é a criação da AMA, a Associação de Amigos do Autista de São Paulo, que existe até hoje, que inclusive neste ano de 2023 completou 40 anos. E aí esses movimentos eram principalmente formados e articulados por familiares de autistas, sobretudo mães. O que é um cenário que em até certo nível é parecido com o que se tinha em outros países. A diferença é que, como eu falei em outros vídeos, a gente tem a formação dos primeiros fóruns de autistas e discussões sobre autismo na vida adulta na internet. E aqui no Brasil isso não pôde se desenvolver, primeiro porque a gente tinha uma barreira em relação ao acesso à internet, acesso à tecnologia. Lembrando, né, o cenário de crise econômica que o Brasil vivia no pós-ditadura e principalmente, né, na primeira década de 1990 com o governo Collor. Então as coisas aqui andaram de uma forma muito mais devagar. Só traçando um paralelo com vocês, no ano de 1998, que é o ano que o termo neurodiversidade começa a ser utilizado, tanto pela Jerry Singer, tanto pelo Ivor Blum, no Brasil surge o primeiro fórum ou a primeira lista de e-mails relacionados ao autismo, que é a lista de e-mails autismo no Yahoo. E essa lista de e-mails era predominantemente formada por familiares de autistas que faziam parte de diferentes movimentos, associações e se conectavam ali trocando mensagens e novidades acerca do autismo. Essa lista de e-mails, inclusive, durou por muito tempo, mais ou menos ali de forma ativa até a Lei Berenice Piana, né, na década de 2010. Enfim, tem várias coisas sobre a história do autismo do Brasil que estão diretamente relacionados ou vinculados a essa lista de e-mails. E eu falo sobre isso no podcast Espectros, que é um podcast que traz a história do autismo, produzido pela revista Autismo e que eu apresento. Mas vamos voltar aqui à questão da neurodiversidade.
Então, por muito tempo, o que se falava sobre autismo no Brasil era uma discussão levantada por familiares que visavam principalmente uma noção de autismo que estava muito representada naquela ideia mais fechada, né, de autismo, que era uma ideia de um diagnóstico mais grave, entre aspas, mais raro, incapacitante, porque essa era a cara do autismo que se tinha no Brasil até um certo período. E aí a gente tem um cenário bastante curioso que se dá primeiro internacionalmente, que é a criação do Dia do Orgulho Autista. E mais uma vez estamos de novo na questão da internet, dos fóruns e etc, porque a Aspis for Freedom, que é a organização que criou o Dia do Orgulho Autista, era nada mais do que um fórum de internet que reunia autistas, tinha uma perspectiva de ativismo, né, de compartilhamento de ideias, e eles criaram o Dia do Orgulho Autista no dia 18 de junho, em referência à data de aniversário de um dos integrantes. Não tinha nenhum sentido mais profundo deles terem escolhido essa data. Mas mesmo tendo sido uma criação ali meio incipiente, ali em meados de 2004, 2005, nós não tínhamos datas oficiais sobre o autismo. O Dia do Orgulho Autista foi o primeiro dia em que isso de fato começou a ser levantado, né, em relação à data sobre autismo. Mas teve um grupo de familiares de autistas aqui no Brasil que decidiram utilizar a data para poder levantar aí uma discussão maior sobre o autismo. Isso foi em Brasília, a partir de uma blitz de autismo, né, promovida principalmente por uma pessoa que hoje a gente sabe que tem um papel na comunidade do autismo, que é o Fernando Cota, o fundador do Movimento Orgulho Autista Brasil, que é policial rodoviário federal. E aí eles fizeram essa blitz sobre o autismo na BR-040, que, para quem não conhece, né, faz a ligação de Brasília com Belo Horizonte, em Minas Gerais. Então eles aproveitaram, fizeram essa blitz sobre o autismo, entregando cartilhas. Eles também fizeram entregas de panfletos em um shopping em Brasília e também no estádio Mané Garrincha. E aí eles fizeram essa iniciativa, isso em 2005, e eles mandaram, né, o Fernando Cota especificamente mandou uma mensagem para o pessoal da Aspis for Freedom nesse fórum. Essa mensagem foi traduzida em inglês por uma das pessoas que frequentavam o fórum. Eles acharam excelente a iniciativa, porque de fato acabou sendo o primeiro movimento mais organizado sobre isso. Existem relatos de que pode ter tido um evento, alguma iniciativa popular no Dia do Orgulho Autista em 2005 também em Seattle, nos Estados Unidos, mas isso não é muito bem documentado. Aquilo que se tem mais registro é de fato o que ocorreu no Brasil, o que acaba sendo engraçado. Só que aí a gente precisa contextualizar bem, tá? O Dia do Orgulho Autista é uma criação de autistas para celebrar o autismo. O que isso tem a ver diretamente com o movimento de pais que vai fazer uma blitz sobre o autismo, né? Na verdade, assim, na história do autismo a gente precisa lidar com algumas contradições. E de fato, a primeira discussão, né, sobre orgulho autista e essas questões foram trazidas por familiares de autistas do Brasil, ou seja, dentro do nosso contexto cultural brasileiro e da forma como a comunidade do autismo também era formada nesse sentido. Quem tiver curiosidade para saber um pouco mais sobre essa blitz e como isso ocorreu, eu entrevistei o Fernando Cota no podcast Espectros da revista Autismo, o link está aqui na descrição. E o burburinho causado por esse evento e outras discussões fizeram também com que a Folha de São Paulo, em 2006, publicasse uma reportagem chamada Igual, Mas Diferente, que você inclusive pode ler online, o link também está aqui na descrição. E é uma reportagem muito interessante porque eles se deram ao trabalho de entrevistar Judy Singer e Jim Sinclair, para trazer tanto a perspectiva teórica sobre neurodiversidade, né, esse construto que a Judy trabalhou, quanto também a participação histórica fundamental que Jim Sinclair trouxe, né, para o ativismo dos autistas e para a criação da ANI, né, que é a Autism Network International. E essa reportagem é bem interessante porque ela traz também pessoas da comunidade do autismo no Brasil, pessoas que são bastante históricas, como por exemplo a Marisa Fúria, da AMA de São Paulo, e na época, né, parte da Associação Brasileira de Autismo, a ABRA, e o próprio Fernando Cota. Então, ali, né, de certa forma, pelo menos do que eu já pude, né, pesquisar ao longo desses anos, foi o primeiro registro, né, de discussão sobre neurodiversidade em um jornal de larga circulação no Brasil. E que, de certa forma, estava muito centralizado nessa discussão. O autismo é uma doença, é uma deficiência, qual que é a visão correta, né, de perspectiva sobre o autismo? E como eu falei em vídeos anteriores, esse tema também ganha academia quando o Francisco Ortega começa a falar sobre neurodiversidade em seus artigos, 2 artigos muito importantes e muito citados até hoje, que é o Sujeito Cerebral e o Movimento da Neurodiversidade de 2008 e o artigo Deficiência, Autismo e Neurodiversidade de 2009. Durante esse
período, parte da comunidade do autismo, apesar de pequena, já começou a incorporar isso. E eu acho que talvez a associação, a instituição, né, que de certa forma trouxe muito fortemente essa pauta da neurodiversidade, foi a Casa da Esperança, né, que é uma organização de Fortaleza, criada pela médica Fátima Dourado. Ela também me deu entrevista nesse projeto, e a Casa da Esperança completou 30 anos agora, em 2023, e eles já promoviam alguns congressos, alguns eventos, dialogando com figuras do autismo do exterior, incluindo Jim Sinclair. A pauta da neurodiversidade foi tão forte para eles em alguns aspectos que também sustenta o ativismo de uma associação que membros da Casa da Esperança fundaram em 2008, que é a Associação Brasileira para a Ação por Direitos das Pessoas Autistas, a Abraça. Durante a década de 2010, a palavra neurodiversidade começou a estar mais frequente nos debates sobre autismo do Brasil, e eu poderia dizer com tranquilidade que a Abraça foi uma das associações que de certa forma pautaram esse termo de uma forma cada vez mais frequente, né? Inclusive, se a gente pensar nessas duas associações que eu já citei, né, que é a Abraça e o Moab, foram duas organizações que trouxeram, de certa forma, os seus primeiros passos com o ativismo autista. Alguns integrantes autistas do Moab deixaram o Moab e, de certa forma, fizeram um maior vínculo com a Abraça, depois foram surgindo outros nomes, né? Nesses últimos anos agora surgiram outras organizações do autismo. Não vou aqui me centrar, né, nessas questões do ativismo institucional, mas a verdade é que, dentro desse sentido, a gente teve uma discussão muito grande. Inclusive, essa própria organização, a Abraça, promoveu em 2016, na cidade de Fortaleza, o Encontro Brasileiro de Pessoas Autistas, o EBA, que foi um evento também que foi muito importante para aquilo que a gente fala hoje sobre ativismo autista no Brasil, porque reuniu gente de diferentes locais do país, gente que hoje a gente conhece dentro da comunidade do autismo, para discutir vários temas, isso em 2016. E aí a gente lida com aquela contradição que eu falo em todos os vídeos, que muitas vezes nós falamos sobre neurodiversidade como sinônimo de autismo, como movimento de autismo, e nesse momento da história ainda é um pouco difícil traçar essa separação, porque muitas vezes quem fala especificamente sobre neurodiversidade no Brasil são autistas. Então a gente tem que pensar na criação dos primeiros canais do YouTube sobre autismo, né, que se deu principalmente nessa segunda década de 2010, a gente está falando, por exemplo, de Nelson Marra, Sofia Mendonça, Marcos Petri, mais tarde Léo Akira, né, que são algumas pessoas que começaram a falar sobre autismo em primeira pessoa, às vezes focados apenas em autismo, às vezes abordando até a própria questão da neurodiversidade. Com os anos posteriores, eu já comecei a perceber, né, que fora da comunidade do autismo, o tema da neurodiversidade também começou a ser abraçado, ainda que timidamente, por outras minorias neurológicas, né? Um exemplo que eu gosto bastante de citar é o podcast Tribo TDAH, que foi criado pela Tata Finoto, que hoje é, sim, sem dúvida, um dos podcasts mais conhecidos do Brasil em questão de gênero, saúde mental, e que discute o TDAH como nenhum outro podcast no mundo faz, o que é uma questão bastante interessante. O poder público também começou a se utilizar da palavra neurodiversidade com mais frequência, com a criação de legislações, com textos políticos que de fato citam a palavra neurodiversidade ou palavras correlatas. Só que quase sempre todos esses textos são presentes, que quando se fala sobre neurodiversidade, como sinônimo de autismo ou diretamente relacionados ao autismo, de fato que a gente ainda não tenha uma estrutura, de fato que venha abordar a neurodiversidade nesse sentido mais amplo. Isso é algo que ainda se carece. E você, qual foi a primeira vez que você chegou a ter o contato com a questão da neurodiversidade? Fala aqui nos comentários, eu sou realmente muito curioso, porque eu acho que é uma história muito recente, que a gente ainda está construindo, que a gente está identificando, e eu sou muito curioso mesmo para saber sobre essas coisas. Pessoal, eu queria agradecer muito a quem acompanhou todos esses vídeos aí da série sobre neurodiversidade. Esse é o meu último trabalho aqui no canal de produção de conteúdo, no canal do YouTube. Não foram vídeos feitos com assim o maior tempo possível, foram meio corridos, Se eu tivesse tido toda a estrutura, eu talvez poderia ter feito de forma mais devagar, mais detalhada, mas eu acho que é importante deixar essa sementinha aqui. E se você quiser saber mais discussões sobre neurodiversidade, o que eu estou produzindo fora do Introvertendo e o que eu vou produzir fora do Introvertendo, me siga nas redes sociais, meus links estão aqui na descrição. Eu posso citar aqui mais especificamente meu Instagram, que é o Thiago Abreu _.
E eu espero que você acompanhe, então, tudo que vem aí depois. E se você está conhecendo o canal do Introvertendo, veja os outros vídeos antigos que a gente já tem. Confere o podcast nas plataformas digitais, porque é o mais importante. São os mais de 250 episódios que nós publicamos. E dia 22 de setembro sai o último episódio do Introvertendo. Antes desse último episódio do podcast sair, eu volto aqui no YouTube para dar uma palavrinha como último vídeo de despedida para vocês, beleza? Um abraço para você e até o último vídeo do Introvertendo.